nesse momento da meditação da palavra, hoje a gente não vai meditar em Apocalipse. A gente tem, periodicamente, alguns momentos de tema, né, para a gente refletir sobre a vida, o tema deste ano, aplicados para a nossa vida. E hoje é um dia desses, em que a gente vai meditar sobre o desafio da gente proclamar a esperança. Né? A gente tem dito neste ano, ouse ter esperança. Mas hoje a gente vai meditar uma perspectiva mais temática sobre o desafio da gente proclamar a esperança no contexto do sofrimento, no contexto da adversidade. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, espera aí, eu preciso avivar a esperança para eu poder crer e nutrir a minha vida com Deus. Agora, daí, pensar em proclamar já é um desafio que é pedir demais. Então, vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer para você e para mim nesse sentido. Talvez você se encontre com pouca força. E talvez o desafio da proclamação nesse contexto de pouca força, essa não é uma agenda da minha vida com Deus, da vida cristã nesse momento. Eu quero me permitir ser um crente com uma fé forte, edificada, ou minimamente edificada. Vamos pensar o que é que a palavra de Deus tem a dizer para você e para mim nesse contexto. Eu convido você, a gente vai fazer uma coisa diferente, que é, ao invés de meditar numa passagem inteira, meditarmos em um versículo. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eita, minha Bíblia fechou, peraí. Diz assim, 1 Pedro 3,15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Eu vou ler o 14, um versículo antes. Mas mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. E aí vem o desafio. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Vamos orar? Deus, aqui está a tua palavra, Senhor, e aqui estamos nós. Nós pedimos que o Senhor junte essas duas coisas, a palavra em nós. Por favor, nós dependemos do teu Espírito, Senhor, que em nós habita. Teu Espírito, Senhor Deus, que em nós habita e do qual precisamos nos encher. E a tua palavra, a meditação da palavra é um caminho para isso. Humildemente nós clamamos por essa experiência neste momento da meditação da palavra. Deus, o Senhor usa a palavra para nos encher do teu Espírito e é isso que pedimos. Nossa fé precisa ser edificada em Jesus. Nós clamamos a tua bênção. Deus, que todo o nosso pensamento, tudo o que nós pensamos, ó Deus, e o nosso sentir estejam cativos à palavra do Senhor. Não permita que, ó Deus, nada venha nos tomar, Senhor Deus, na atenção, ou roubar, Senhor Deus, a nossa entrega à tua voz. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, Deus, para a glória de Cristo Jesus, no nome dele oramos. Amém. Amém.
nós vamos pensar no desafio que esse versículo tem para nós. O desafio da gente proclamar a esperança em tempos difíceis. A gente não precisa explicar que nós estamos vivendo em tempos difíceis. O mundo, a palavra de Deus, ela nos diz isso, que o mundo que vivemos, ele jaz no maligno, mas tanto quanto a palavra diz, você tem, de alguma forma, na sua própria experiência, nós temos vivido de perto. A gente tem sentido, a gente tem percebido o calor da prova. Em pequena e grande escala, a gente percebe nas notícias, nas expectativas, nas estatísticas, nos números, quando você liga o noticiário ou você acessa a informação, não sei por qual canal, a gente é bombardeado com não boas perspectivas. E mesmo que elas fossem boas, elas não têm o poder de Bíblia. Elas não têm o poder de gerar esperança para a gente. E é por isso que a gente precisa, nesse contexto da nossa exposição a tempos difíceis, pensar como é que Deus pode nos usar, e se Ele deseja nos usar, como Ele deseja nos usar, para que a gente possa proclamar a esperança do Evangelho. Então, nós vamos pensar nesse versículo 15, eu vou ser bem objetivo, que a ideia era dividir um tempo com o André, e aí trazer essa meditação mais curta, para que a gente possa sair daqui hoje pensando, à luz de 1 Pedro 3,15, como que talvez na sua pouca força, na nossa pouca força, o Espírito de Deus, uma vez que Ele aviva a esperança do Evangelho em você, isso pode reverberar para que outras pessoas, essas outras pessoas longe ou perto de você, possam ver uma esperança viva. E se Deus quiser te usar, para que inclusive a tua experiência de sofrer, no amor, em amor por Jesus, sofrer o que Deus permitiu que você sofresse, mas crendo no Senhor, e as tuas fraquezas aparecerem, a tua pouca ou nenhuma força ficar evidente para você, inclusive para o outro, mas mesmo assim, o Senhor usar essa experiência de pouca ou nenhuma força, mas passar pela prova, crendo no Senhor, para que isso pudesse ser usado para a proclamação da esperança em tempos difíceis. Outros irmãos nossos passaram por isso. Os leitores da carta, para quem Pedro escreveu esta carta, estavam em contexto de tempos difíceis. O contexto deles era um contexto de perseguição social por proclamarem a fé cristã. Nós talvez estejamos numa realidade um pouco diferente em termos de pressão física. Eles ali estavam se deparando com a morte. E aí Pedro, sabendo disso, ele começa a escrever uma série de coisas. Olha, essa perseguição que acontece aos cristãos por conta da fé que eles professam, ela é instrumento de Deus, é um ataque, mas é instrumento de Deus para que a fé seja provada e, sendo provada, ela seja fortalecida. Então, assim como o fogo refina o ouro, a prova trabalha na fé. E agora ele dá um salto, e ao ponto de dizer, que legal, não tenham medo, porque mesmo que vocês venham sofrer a injustiça, porque a perseguição ela não era justa. A perseguição era injusta, e mesmo que vocês estejam sofrendo, por manterem essa confissão, mesmo nesse contexto de calor do sofrimento, ou do calor da prova, vocês são bem-aventurados, porque vocês têm a oportunidade de passar por uma situação de prova e ainda assim manter a confissão. Quando a gente fala hoje, então, de proclamar a esperança em tempos difíceis, Deus não está pedindo uma tarefa para você.
Deus não está vindo aqui com uma agenda de você dizer, já estou lotado e ainda tem mais uma responsabilidade na vida cristã. Vamos pensar as responsabilidades da vida cristã. Meditação da palavra, culto dominical, estudo indutivo das escrituras, vida devocional e vigilância aos desejos, às concupiscências e tantas outras coisas que... E ainda vem o pastor no domingo, em vez de a gente ter um sermão do descanso, olha, põe mais uma coisinha aí, prega o evangelho. A ideia não é essa. A pregação do evangelho, ela acontece à medida que você cuida da sua fé. À medida que você... Lógico que ele precisa abrir a boca e falar. Mas à medida que começa com um coração que mantém a confissão em fervor. Começa com um coração que tem a experiência de um avivamento. A gente ouviu o testemunho do André. Deus, ele usou a palavra, Deus virou a chave. O Senhor fez isso, o movimento é soberano, mas uma coisa ele usou, a palavra e o Espírito. E uma vez que isso aconteceu com ele, com os homens da Bíblia, comigo e com você, a confissão fica ardendo dentro da gente, viva, a palavra é viva no seu coração, mesmo num contexto de sofrimento e na tua pouca força, o Senhor pode usar isso para que a fé seja proclamada. Então, Deus não veio te dar mais uma tarefa, Ele veio dizer, eu quero fortalecer a sua fé. E nesse fortalecimento, nessa experiência do fraco, provar a fortaleza no Senhor, Ele pode usar para mostrar que essa esperança reside num fraco. E há pessoas que precisam ver isso. E Deus sabe como alcançá-las e quer revestir você disso. Então, o versículo anterior, Pedro está dizendo isso para a igreja. Olha, vocês, por seguirem o evangelho, seguirem a justiça, o evangelho vai colocar vocês em situações de exposição ao sofrimento. E aí a gente tem dois caminhos, dizer, e aí Deus, eu mantive a confissão e agora faço tudo certo, e o Senhor me dá mais um problema porque eu sou crente? Ou dizer, olha, por amar o Senhor, por crer no evangelho, eu tive que lidar com situações de oposição, direta ou indireta, ou independentemente disso, todos nós temos que lidar com perda de emprego, nós temos que lidar com situações financeiras, com risco de morte, nós temos que lidar com perigos sociais, problemas nos relacionamentos, medos e preocupações. Porque nós estamos com a vida debaixo do sol, e a vida debaixo do sol, o autor de Eclesiastes já resumiu para nós, é cansaço e enfado. Agora, nesse contexto de fidelidade à palavra, que nos expõe ao sofrimento, e independentemente disso, a vida debaixo do sol, que é uma vida de sofrimento, qual é a alternativa para o medo que talvez você esteja aqui? Deus não está falando, olha, vamos pregar em primeiro lugar. Está dizendo, o que você faz quando você está com medo da situação que Deus te permitiu passar? Talvez você esteja aqui dizendo, não, eu tenho medo do amanhã. Os irmãos, nossos irmãos, leitores primeiros desta carta, Pedro os conhecia e sabia, eu sei que a situação não é pouca, o perigo não é pouco, o medo e a preocupação com o amanhã é iminente, está diante dos olhos de vocês, e aí ele diz, olha, a alternativa para este medo não é você necessariamente sair de uma situação de exposição ao medo. Mas quando ele diz para os nossos irmãos, olha, eu digo a vocês, não tenham medo das ameaças e nem fiquem angustiados. Ele não está dizendo, olha, você cria aí um poder na sua personalidade, tenta virar você mesmo uma chave em você para que você não tenha mais essa angústia e o medo saia. A gente não tem isso em nós. A nossa humanidade não tem esse poder de virar chave nenhuma dentro de nós. Pedro, quando está dizendo, olha, vocês não fiquem com medo das ameaças e nem fiquem angustiados por causa dos tempos difíceis por serem fiéis ao Evangelho e também por causa da vida debaixo do sol.
a proposta, o recado da palavra de Deus para Pedro, por meio de Pedro para a igreja, e inclusive para você e para mim, é a alternativa para esse medo, desespero, pânico que vem dos tempos difíceis é: foque em outra pessoa. Essa é a nossa parte. Foque em outra pessoa. Nessas circunstâncias de tempos difíceis, de lidar com a fúria dos homens, com estatísticas ruins, com notícias ruins, com um poder deliberado de injustiça na mão dos homens, pode ser que isso te cause indignação, medo e preocupação. Pedro está dizendo, no meio desse poderio das trevas e a fúria dos homens escancarados diante de você, que era o problema, eles estavam ali vendo pessoas com poder instituído, fazendo injustiça para pessoas que tinham uma fé pura no Evangelho de Cristo Jesus. E ele diz: o senhor não vai fazer nada. Nós estamos aqui porque cremos, não queremos abandonar, a convicção está firme dentro de nós, mas nós gostaríamos que o Senhor tirasse do poder essas pessoas. E a gente não sofresse na mão dessas pessoas que estão usando o poder de uma maneira injusta e corrupta. E aí Pedro está dizendo, eu imagino, tente se colocar no lugar desses irmãos. É nada prático, né? Não, como que Deus resolve a situação? Deus mata o cara que está querendo matar a gente. Ele tem poder, a gente não pode matar, mas Deus arranca ele de lá. Ou tira o poder e humilha, ou tira a vida. Faz alguma coisa. Não. A alternativa para isso é a gente temer a Deus. É a gente temer o Senhor e focar nele. Tirar os nossos olhos dos homens e olhar para o Senhor. Esse exercício de desvio do olhar é algo que a nossa carne luta contra. Mas quando o Espírito de Deus nos dá graça para a gente fazer isso, Senhor, educa o meu olhar para que eu veja, mas põe os olhos em Ti. É algo que faz fortalezas caírem aqui dentro. É algo que a gente vê, o Senhor venceu uma batalha dentro de mim. O medo sumiu. Ou ele estava aqui, continua aqui, mas ele não me domina mais. Os tempos continuam difíceis. Os homens estão na sua fúria querendo nos tragar. É como a experiência daquele cântico: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas e a gente não vê um Salvador. Mas pelo poder do Espírito de Deus, Ele pode abrir os olhos do nosso coração, como a gente cantávamos em outro cântico: abre os olhos do meu coração, quero te ver. Esse é um primeiro, antes da gente pensar o desafio de proclamar o Evangelho, a esperança em tempos difíceis, a primeira coisa que Deus vem no versículo 14 desafiando o seu coração e o meu é: não tenha medo das ameaças. Não fique angustiado. E o que o Senhor quer fazer com isso? Ensinar o teu coração a ver o Senhor nessa situação, a temer a Deus e não reverenciar o poder das circunstâncias, dos homens e tantas outras coisas. Os homens estão aí, as situações estão assim, mas nosso coração teme a Deus. Temer na Bíblia é adorar, é uma adoração reverente, por ser Ele quem é, pelo poder que lhe cabe, pela beleza do seu ser. Não é por aquilo que Ele necessariamente faz, mas por ser Ele quem é. É a gente olhar as circunstâncias diante de nós e dizer: mas eu sei, eu conheço o ser de Deus, revelado nas Escrituras. E o ser dele se sobrepõe aos tempos difíceis que estão à nossa volta. Um primeiro ponto que eu queria que a gente regasse com oração é pedir essa experiência para Deus hoje. Deus, me dá a experiência de ter um olhar de coisas ruins, mas sair daqui perseguindo isso em oração. Eu quero ter a experiência de ter um olhar para o Senhor e temer o Senhor. O diabo,
ele usa essas situações e as nossas vulnerabilidades para deixar a gente desesperado, porque parece que os homens ou as situações estão com total controle da vida. E a nossa vida está nas mãos disso. E a gente não sabe onde isso vai parar. Mas nessas horas, para que eu e você possamos proclamar e viver em tempos difíceis, a gente precisa entender, na afronta, submeta-se a Deus. Qual é a afronta da circunstância? Às vezes ela é, de fato, deliberada. Então você vê os homens tramando contra. E parece que eles têm um poder da situação. Tudo bem lá no teu trabalho, talvez. Você fala, meu Deus, mas eu não tenho poder institucional para impedir. Eu vou sofrer injustiça aqui. Vão passar a perna em mim. E eu não posso pegar os instrumentos deles para me defender, porque são corruptos. Talvez você diz, eu não posso, porque senão eu vou fazer, eu vou arrumar um erro com o outro. É um abismo chamando outro abismo. E é nessas horas que você tem que fazer o quê? A santidade de Jesus. Talvez você esteja aqui alarmado com as perspectivas macro. As perspectivas para o mundo, para o nosso país, para a situação econômica, para a situação, sei lá, ou os dados de saúde, de saúde integral física, psicológica. Talvez tudo isso esteja disparando coisas em você que você diz, eu não sei como lidar com essas perspectivas. Talvez você esteja aqui lidando com situações na sua própria família ou com você mesmo. E no meio disso tudo, você perceba o poder dos homens, o poder, ou um poder maior para as situações, parece que é algo incontrolável, mas o Espírito de Deus desafia você hoje, a mim e a nós, para que a gente tenha como alternativa para este medo, a gente focar no Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. E permitir que todo o conhecimento de Deus que Ele tem dado para você, Ele te dê a experiência de ter um olhar para Deus em tempos difíceis. Gente, isso não é fácil, porque o nosso coração gosta de olhar umas coisas, e ele é viciado em olhar algumas coisas. Ele é viciado, meu coração é viciado em olhar coisas que eu falo, Deus, eu não consigo desligar esse olhar. É uma experiência com o toque do Espírito. Daphne orou isso, que o Espírito nos enche, aquilo tocou aqui no meu coração, para que a gente pudesse, espera aí, eu preciso ser cheio do Espírito para isso, para ter um olhar que se dirige a Deus em tempos difíceis. Será que hoje você pode regar isso? Essa palavra com oração, dizendo, Deus, eu quero ter essa experiência. De conhecer a palavra, mas para entender o Deus da palavra, que é soberano, e ter o desvio do olhar. Daquilo que é tão viciante, já é algo natural nas minhas entranhas, mas hoje ter a experiência de olhar para Deus, pôr os meus olhos no Senhor. Isso é condição para aquilo que vem no versículo 15. Santifique a Cristo no seu coração. O que é santificar Cristo no coração? Santificar Cristo é honrar a Cristo. A situação está pedindo para você honrar ela mesma. Os homens estão dizendo, honra a mim, você vai honrar a minha injustiça. As estatísticas, você vai honrar, você vai dar lugar para Deus. O lugar de Deus, você vai colocar essa notícia aí. E aí, isso vai te governar. Vai te governar para onde? Para o desespero, para um monte de coisa, para a situação desesperadora. E Pedro está dizendo, não, quando você desvia o olhar para Deus, Cristo é santificado no seu coração. Agora, quando a gente fica com os olhos ali, nas situações dos tempos difíceis, gente, não é alienação e fechar os olhos e fingir que não está. É olhar e dizer, é isso aí. Olha o mal diante de mim. Mas eu, mesmo vendo o mal, eu optei, o Senhor me deu graça para que eu pudesse ver o Senhor. A experiência de santificar Cristo, nessas notícias ruins e perspectivas e dados e tantas coisas, você dizer, Deus, eu quero honrar o Senhor. Isso não é Deus, isso não é o Senhor, isso não é Criador do céu e da terra. Isso daqui não morreu por mim na cruz.
Isso daqui não é o meu sustentador. Isso daqui não é de onde vem a minha provisão. Não, não e não. Eu existo por causa de Deus, eu sou sustentado por Ele, e quem dá a última palavra na vida é Ele. Então eu quero olhar para Ele, quero santificá-lo, quero honrá-lo aqui dentro. Essas coisas estão pedindo para eu dar o lugar para elas, mas pelo poder do Espírito, eu quero santificar Cristo no meu coração. Eu quero reconhecer a soberania dele no mundo e reconhecer a soberania de Deus sobre as circunstâncias da minha vida. Que o adversário do povo de Deus, da obra do Evangelho de Cristo Jesus, quer usar para dizer, não há Deus. Lembra do salmista? Diz o louco no seu coração, não há Deus. Mas o crente diz não. Deus é soberano. Eu estou passando por essas situações em tempos difíceis. Mas o meu coração, o lugar de Deus no meu coração, essas coisas não vão ocupar. Eu vou chorar, eu vou dizer ai, eu vou dizer está difícil, eu vou dizer socorro, eu vou dizer segura na minha mão, eu vou dizer não tenho perspectiva nenhuma, mas eu quero uma experiência nessa situação. Deus põe o meu olhar em Ti. E eu quero que o meu coração seja santificado, porque o lugar de Deus, eu não quero que essas notícias ruins, esses tempos difíceis dominem. É por isso que a experiência de santificar é aonde? É no coração. Pedro estava inspirado pelo Espírito de Deus mesmo. Que coisa, é Deus que revela isso, né? Maravilhosa palavra. Onde é que a gente precisa se santificar? Não, preciso me santificar. Não, é no cerne. Se é no coração que você sente o medo, pois é lá que você tem que ser santificado. Se é no coração que a gente percebe o começo das coisas que vão irradiar para as decisões, atos, palavras, olhares, ações e omissões, é lá que Deus tem que operar, na matriz, é no início de todas as coisas. É uma experiência, preste bastante atenção, de substituição. Do medo e da preocupação para a confiança e o apego a Cristo. Gente, o Espírito de Deus, ele iluminou, ele inspirou Pedro para escrever e ele preservou a palavra e ilumina a gente para entender. E não apenas isso, ele está comprometido que essa palavra se cumpra. Essa é a oração que é sim. Ó Deus, será que o Senhor quer santificar o meu coração? E será que o Senhor quer me dar a experiência de ver substituição da preocupação e do medo para a confiança e apego a Cristo? Será que é da tua vontade? Olha, você pode, não precisa sair determinando nada não, mas você pode clamar, Deus, por favor, eu vou perseguir isso aqui em oração, humildemente. Eu quero ter essa experiência de substituição. Não mudou nada à volta, tudo bem, Cristo está santificado no teu coração. Gente, alguém que proclama a fé em tempos difíceis, não é uma pessoa que tem uma grande fé. Não é uma pessoa que é um baita de um crente. Não tem problema se a sua fé é grande. Mas o ponto de partida é uma pequena fé. De alguém muito temeroso e que teve uma experiência. Eu vi o meu coração substituir o medo e a preocupação por um olhar a Cristo. O que Pedro está dizendo é que quando a gente se submete a essa experiência com o Espírito de Deus, usando a palavra, ele vai usar isso, essa experiência vai chamar a atenção de não crentes, que estão na mesma situação que você. Olha, você vive no ano 2022, sim. Você está saindo da pandemia, não sei se nós estamos saindo, se ainda estamos, não sei. Não tenho competência técnica para falar, então os profissionais da saúde determinam aí para nós onde é que em que ponto a gente está. Mas você também está nessa? Estou. E aí, você também está com medo, preocupação e desespero? Claro! Mas você não tem fé em Jesus? Sim! E aí, como é que foi? Eu passei por uma experiência. Estou sentindo medo, preocupação, desespero, somatizei, perdi quilo, ganhei quilo, caiu o cabelo, nasceu o cabelo, branqueou, não branqueou. Sei lá o que vai acontecer com você, quando você somatiza. Me intensifiquei em atividade física, desintensifiquei as atividades físicas, fiquei todo regrado, muito regrado, todo desregrado. Mas eu tive uma experiência. Qual é?
a experiência de ver o meu coração no meio disso tudo e dizer, não, o trono do meu coração não vai para isso. O trono do meu coração eu ofertei para Jesus. Eu ofertei para Jesus. Aí eu tive uma experiência, qual é? De continuar. Vendo os tempos difíceis. A economia, políticas, estruturas, tudo causando desesperança. Mas eu aprendi nessa substituição a experiência de fortalecimento da esperança da eternidade. Isso testemunha. Isso testemunha. É uma experiência que Deus toca o nosso coração e essa esperança escatológica, ela é notada. Você não precisa fazer propaganda, não. O fato de você levantar e viver e dizer, o meu coração está consagrado para Cristo. Eu estou buscando a experiência da substituição do olhar disso para Ele. Não significa que eu não vou ver mais, que eu não vou ter medo, que eu não vou... Vai vir, porque eu sou gente. E o Evangelho é para gente, é para pessoas. O Evangelho nos faz gente. E pessoas gritam, dizem, está difícil, tem medo, mas é possível sentir o medo e, pelo poder do Espírito de Deus, dizer, Ele não vai governar a minha vida. Uau, isso é poder de Deus. É uma esperança notada que transparece no modo de vida. Não é um conteúdo intelectualizado só. A palavra está intelectualizada em tempos difíceis, eu afirmo, Deus é soberano. Nós estamos lá no PG de Mariporã, lendo aquele texto de novo do Jerry Bridges lá, confiando em Deus mesmo quando a vida golpeia, fere e aflige. E ele vai, do começo ao fim, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano. É maravilhoso, mas isso tem que colocar a gente de joelhos dizendo, Deus, faz o meu coração santificar a Cristo para esse conhecimento. Não é só uma fé intelectualizada, ela precisa ser intelectualizada. E não é só um conteúdo que vai ser transmitido. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus é soberano. É verdade. Mas tanto quanto saber é uma forma de viver, à luz do que a gente sabe. É a vida determinada por aquilo que se sabe. Esse exercício, essa experiência com a palavra, a gente precisa perseguir em oração. O desafio para nós aqui também é a gente relacionar os problemas que você tem, os problemas do mundo, com a esperança do Evangelho. Isso também é uma maneira da gente santificar Cristo no nosso coração. Olha, o que é que eu estou passando? Eu estou passando por isso, debaixo da soberania de Deus, estou enfrentando aquilo, e eu quero responder com a santidade do Senhor, na minha pequena força. É esse desafio de querer manifestar a graça de Deus e querer o caminho da cruz nessas nossas reações. A gente precisa da palavra, gente. Faça valer a palavra de Deus, mas não só naquilo que você sabe, mas permita que o Espírito de Deus, ele faça esse ajuste da maneira pela qual você vai viver aquilo que a palavra diz, aquilo que você sabe da palavra. Então, duas coisas para a gente orar. A experiência de substituir o olhar. É uma visão dupla. Eu estou vendo que me dá medo, mas o Espírito de Deus abriu os meus olhos para eu ver o Senhor. Isso santifica Cristo no nosso coração. É lá que você sente medo, é lá que o Espírito de Deus tem que agir. Eu queria que Deus reformasse o jeito que eu falo. Eu queria que Deus reformasse as minhas atitudes. Mas tudo isso sai do lado de dentro. É lá que o Espírito de Deus tem que agir. Vamos pedir isso. Em que áreas da sua vida você precisa ter essa experiência de substituição? Senhor, eu quero focar no Senhor. Eu quero dizer, eu sou bem-aventurado porque eu estou passando por isso. Por quê? Porque eu gosto, é o sofrimento pelo sofrimento? De jeito nenhum, porque isso me permite ver o domínio do Senhor, ainda que eu não saiba explicar. Mas Ele está no controle de todas as coisas e eu quero aprender a ver Deus quando a situação não me mostra Deus. Gente, isso é uma experiência de crescimento da fé.
Não é uma experiência que a gente vai pedir, porque ela vai fazer a gente, às vezes, chorar. Chorar de Deus te ver e olhar isso aqui faz a gente ver o que é a feiura do pecado. A fúria de Satanás. É uma coisa que é horrível de ver. É horrível. Mas a visão do Senhor, do ser de Deus revelado nas Escrituras, é impagável. Esses irmãos estavam tendo essa experiência. Deus não abrandou a perseguição. Nesse momento, não. Isso aconteceu na história depois. E o que eles tiveram de experiência aqui? Cristo santificado no coração. Eles aprenderam a ver Deus. E essa é a experiência que Deus quer dar para você e para mim. E quando alguém, se Deus quiser alcançar, olhar e falar, ô fulano, você não está, o que é que você vai fazer? Eu estou pensando em que dia que eu vou tomar uma atitude mais drástica no sofrimento. Você também não vai? Fala, não, estou chorando, estou com medo. Mas o meu coração, tanto quanto ele sente medo, teve uma experiência de ver o Senhor sentado sobre um trono. E eu posso descansar nele. Eu choro na carne, mas os meus olhos descansam no Senhor. Isso não é só palavra que a gente sabe, é palavra encarnada, é um coração que se rende. E aí isso mostra que a gente está pronto para responder a razão da nossa esperança. A gente não está aqui dizendo, olha, vai lá que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Não, ó, vem aqui, veja como eu choro de dor. Mas mesmo nessa dor, veja como eu consigo contemplar um Deus que criou os céus e a terra, revelado nas Escrituras. É aqui que eu encontro fonte de vida. E é assim que eu tenho vivido dia após dia. Essa palavra é para mim e para você. Proclamar o Evangelho, a esperança em tempos difíceis. Não é proclamar a sua fé poderosa, grande fé, os seus grandes feitos. É proclamar que você tem medo. É dizer que mesmo você tendo medo e os mesmos motivos para o desespero, para o pânico, para uma série de coisas, e isso batendo e manifestando na sua carne, tudo bem, você não é resposta para nada. E você não é melhor que ninguém. Crente não é. Nós somos pecadores remidos pela graça de Deus. Mas pecadores que podem, pela graça de Deus, dizer, está aqui tudo isso, mas o meu coração foi santificado para Cristo. O calor está horrível. O calor da prova é horrível, é desgastante. Parece que a gente vai perder vida, mas o meu coração está santificado para Cristo. Que Deus nos dê essa fé. Que Deus nos dê essa experiência hoje. Vamos orar pedindo isso? Experiência de substituição do olhar. Onde estão os teus olhos? Onde estão os olhos do teu coração? A gente não vai ver Deus igual Isaías viu, não. Só vamos ver Deus lá no céu. Aqui a gente vai andar sem ver. Mas você pode ver Deus na palavra. E o Deus da palavra, a revelação que ele fez, não visível dele na palavra, mas pelo texto, é suficiente para que você diga, eu vi o Senhor revelado nas Escrituras. E essa visão de Deus me tomou. Essa visão de Deus me tombou diante dele. Me fez perder, me trouxe o desvio do olhar. Eu percebi uma vulnerabilidade maior. A vulnerabilidade para Deus. E a experiência da gente não ter só a palavra intelectualizada, mas a palavra que forma a nossa vida. O saber que é a palavra viva que nos faz ter a experiência de ver Cristo santificado no nosso coração. O Espírito de Deus tem poder para cumprir essa palavra em você e em mim. Ó Deus, o Senhor sabe onde estão os nossos olhos. O Senhor sabe o que o nosso olhar causa dentro de nós. Ira, indignação, desespero, sensação de beco sem saída, Deus. Sensação de que não vai ter o amanhã. A gente viu isso no momento em que cantamos hoje. Parece que nessas horas a gente não tem essa frase, novo amanhã, preparado. Ó Deus, hoje, nesses momentos, talvez não passe pela nossa cabeça a possibilidade da gente pregar e anunciar a fé cristã. Mas quando a gente lê a Tua palavra e vê que a experiência dos nossos irmãos, os leitores desta carta,
estavam em situações de tempos difíceis também, de ameaça da vida, em situações, ó Deus, em que as estatísticas e perspectivas eram ruins, e de fato foram, Senhor. O Senhor usou Pedro, inspirado pelo Teu Espírito, e deu a ele a revelação que foi preservada pelo Senhor para nós. Inclusive, nós Te agradecemos por isso, para que o nosso coração foque em outra pessoa. Deus, ajuda-nos a parar de falar, olhar e ficar, ó Deus, falando de coisas que estão erradas e pessoas que estão no erro, pessoas que talvez no trabalho ou na família, ou no governo, ou em tantas outras coisas, nas situações pequenas, as maiores estruturas do nosso mundo, Senhor. Ó Deus, que a gente possa olhar essas ações, notícias, reações horríveis, talvez pecaminosas, mas a gente, tanto quanto vê, se abala, a gente ter uma experiência do desvio do olhar e o foco em outra pessoa. Não nos priva, ó Deus, da experiência de ver o Deus da palavra. Nesta manhã, abre os olhos do nosso coração, Senhor. Abre os olhos do nosso coração. Se é nele que nós sentimos o desespero e o medo, é nele que nós queremos ter a experiência de ver Cristo santificado. É nele que nós queremos, Senhor Deus, é aqui dentro que nós queremos orar a oração do Senhor. Santificado seja o Teu nome. Santificado seja Jesus. Transforma os nossos corações nesta manhã, Deus. A nossa oração mais prática seria: cessa o sofrimento. Mas como crentes que precisam de Deus, nós dizemos ao Senhor: o Senhor tem seus caminhos e o seu tempo e o modo de agir, mas hoje o Senhor pode mudar o nosso coração. Santifica Cristo no nosso coração, Senhor. Dá-nos essa experiência de substituição. Dá-nos essa experiência desse avivamento, Deus. Dá-nos a experiência, Senhor Deus, de ver, ó Deus, a palavra viva, não só intelectualizada, mas a palavra gerando um modo de vida. Isso é, ó Deus, a vida cheia do Espírito, com a palavra. Deus, nós não estamos aqui por causa de uma tradição, Senhor. Nós não estamos aqui por uma vida religiosa, nós estamos aqui porque queremos uma vida no Espírito. A palavra, Senhor Deus, que é o nosso alimento. A palavra, Senhor Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a maneira como a gente vai viver. Ela traz a luz para Jesus. Ela nos coloca Jesus como a matriz da vida, Senhor Deus. E é essa experiência que nós estamos clamando ao Senhor nesta manhã. Faz isso, Deus, em nós. Que fardos sejam depositados aos pés da cruz nesta manhã. Que, ó Deus, coisas que nos aprisionam, Senhor Deus, não mais nos dominem, Senhor. Que haja um trabalho do Senhor nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Trabalho do Senhor, ó Deus, naquilo que a gente não consegue. Que a experiência de focar no Senhor, sentado sobre o trono, nos dê, Senhor Deus, uma experiência, Senhor Deus, de ver o Senhor dominar o que é indominável para nós, Deus. Nós mesmos. Deus, por favor, nós não queremos falar de uma coisa e a nossa vida estar descolada disso. O que queremos é que, como todos os homens que têm a vida debaixo do sol, que podem sofrer as agruras do viver debaixo do sol, Senhor Deus, tanto quanto o nosso próximo, Senhor Deus, nós tenhamos uma coisa que talvez nos diferencie sem glória nenhuma para nós. O Senhor nos agraciou com a visão do céu. Deus, traz esse brilho no olhar do teu povo nesta igreja, Senhor. O Senhor não tem livrado, o Senhor não tem poupado a gente de provas.
E nós entendemos e aceitamos. Mas uma coisa nós pedimos. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos passar pela separação, pela morte, dizendo, adorando o Senhor. Nosso coração chora. Nós queremos passar pelos diagnósticos, dizendo, é difícil. Mas nós queremos, Senhor Deus, nessa nossa confissão, está difícil, é difícil. Mesmo assim a gente quer adorar, dizendo, Deus está sentado no trono. Nós queremos, ó Deus, passar pela situação que o Senhor nos permitir passar, do desemprego, da escassez, ou da abundância, Senhor Deus, e dizer, o Senhor está sentado no trono. Educa o nosso olhar, Deus, educa o nosso olhar. Tira as escamas dos nossos olhos, desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei, disse o salmista, e nós oramos a palavra. Ajuda-nos a esconder a palavra no coração, para a gente não pecar contra o Senhor. Cria em nós, Deus, um coração puro e renova em nós um espírito inabalável. É isso que nós clamamos ao Senhor. Deus, um espírito oscilante cansa, Deus. Um coração levado pelas circunstâncias maltrata a gente, Deus. O que nós pedimos hoje é um coração inabalável. Um espírito inabalável, um coração puro, Deus. Um coração governado pela palavra de Deus, governado pela tua voz. Deus, traz alívio ao cansado que está aqui nessa manhã. Que haja troca de fardos, Deus, de um jugo pesado por um jugo suave e um fardo leve. O Senhor não precisa mudar necessariamente as circunstâncias, o Senhor pode nos mudar. Nós estamos aqui, tua palavra está junto de nós. Teu Espírito habita em nós. E nós clamamos ao Senhor, dá-nos descanso no Senhor. Dá, Senhor, para os nossos irmãos, para o teu povo que está aqui nesta manhã, descanso da alma em Jesus. Que o teu Espírito nos dê essa experiência de sairmos daqui dizendo, aprendi a descansar no Senhor, quando a situação é de aridez. Quando mesmo em situações de exaustão, Senhor, dá-nos o refrigério, Senhor Deus, em Ti, nós clamamos o Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Vamos ficar de pé, por favor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando
sondas o meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Oh, sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Só a igreja sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Oh, sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Se os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Se os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. É bom a gente orar cantando, né? E derramar o nosso coração diante de Deus. Na casa de Deus a gente tem essa liberdade, gente, de depositar fardos e dizer: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Eu ainda queria orar à luz do que cantamos, para que a gente deposite fardos que nossa carne não aguenta. É um jugo pesadíssimo e que a gente precisa ter a atitude de lançar aos pés da cruz. Que você faça isso numa atitude de fé pequena, não tem problema, mas é suficiente para que Deus opere. Meu Deus, esse fardo não dá para mim. Isso me escraviza, isso me faz perder paz. Então que a gente nomeie isso. Tem coisas que precisam ser nomeadas e a gente possa deixar aos pés do Senhor. E assim a gente peça a graça para poder seguir, andar livremente, sem peso. O autor de Hebreus diz que a gente precisa deixar peso. Então vamos pedir isso: Senhor, eu quero deixar pesos que me impedem de olhar, correr o caminho e olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, o pecado a Bíblia sabe, diz, e a gente sabe, precisa conhecer mais. Mas também tem pesos que a gente precisa deixar, que nos impedem de correr a caminhada da vida cristã e que nos dão uma visão eclipsada da beleza, da soberania e da divindade do nosso Deus, o Deus da palavra. Então, vamos ter esse momento só, sentado em pé, de joelho, sozinho com alguém. Mas vamos nos comprometer em oração, dizer: Deus, eu quero deixar esse peso, me ajuda a depositar isso aos pés da cruz. Faça isso.
sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que a gente tem de nomear coisas, ó Deus, para deixar aos pés do Senhor. Obrigado porque a palavra é viva, Senhor, ela é eficaz. Nós choramos as nossas dores diante de Deus. Nós choramos, ó Deus, notícias ruins, Senhor, mas é um choro que cura a nossa alma. É um choro, Senhor Deus, que nos liberta, Senhor Deus, e que nos faz ver o Senhor. Obrigado porque nós estamos fazendo isso na família de Deus, diante do Senhor, não com a ausência de Deus, muito pelo contrário, é aos pés do Senhor. Há pesos que a gente quer deixar, Deus, e a gente pede essa experiência nesta manhã. São coisas que nos impedem de correr livremente o caminho, Senhor. E por amarmos o Senhor, nós pedimos, ó Deus, ajuda-nos a depositar em seus pés da cruz, como a gente cantou, próximo e diante da cruz. Ó Deus, é ali que a gente quer depositar. Homem nenhum tem o poder, ó Deus, de receber esse fardo. É só na cruz de Jesus. Obrigado por esse novo e vivo caminho, Deus. De fato, a gente estaria desesperado se esse caminho não estivesse diante de nós. Obrigado porque a gente pode olhar a cruz de Jesus diante de nós. Que visão maravilhosa, Deus. Deus, não deixe que o calor, o desespero do sofrimento, Deus, tire a visão da cruz de diante de nossos olhos, Deus. Que os nossos olhos estejam postos no Cristo, que viveu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e está à direita de Deus intercedendo por nós. E um novo e vivo caminho, a presença de Deus, ao Santo dos Santos, está aberto para o povo de Deus para achar graça no momento oportuno. Como nós temos vivido um momento oportuno que precisamos da graça de Deus operando, o Filho de Deus em nós. Aqui tem um pedacinho do teu povo que sofre, Deus. Consola-nos nesta manhã. Que a tua palavra seja aplicada na vida de cada um de nós, nas coisas que nós carregamos no nosso íntimo, Senhor, e que o Senhor bem conhece. Obrigado, Senhor, pelo teu toque firme, suave, e que nos faz olhar para o Senhor. Obrigado pelo privilégio de dizer: nós vimos Deus na palavra. E é assim que nós vamos viver aqui, Deus. Esse é o nosso compromisso, sem ver o Senhor. Mas um dia, nós, quando fecharmos os olhos aqui, abriremos na eternidade, e aí de fato te veremos face a face. Hoje, a tua palavra é suficiente. É muito para nós, é uma riqueza. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém.